E aí, bom dia, pessoal aí de logística. Estamos aqui fazendo a revisão da aula passada. Na aula passada, nós falamos a respeito de custo do material direto e fizemos algumas revisões, ok? Se refere à unidade 4. Em primeiro lugar, nós tratamos a diferença entre resíduo não processável e subproduto. A empresa, ela tem receitas operacionais que estão de acordo com a atividade que ela foi gerada, e nós temos também receitas não operacionais, que ocorrem a partir de venda de equipamentos, e no caso aqui, de algo que sobrou e que foi vendido e que o autor chama de subproduto. Então a gente precisa fazer uma diferença aqui de resíduo. Nesse caso aqui, no livro do autor, ele classifica, ele conceitua resíduo como se fosse algo não processável. Quando alguma coisa ela é processável, né, depois que você fabricou o produto, ela é denominada de subproduto. Então ele fala aqui que há uma diferença entre resíduo e subproduto, e para que seja considerado subproduto, tem que cumprir duas condições gerais. A primeira é que o objeto obtido possa ser utilizado em um processo de produção. Então, aquilo que sobrou pode ser utilizado em outro processo de produção, ok? E segundo, que aquilo que sobrou cumpra todas as exigências legais que protejam a saúde dos consumidores. Então, você não pode pegar um resíduo e utilizar ele em um processo industrial que lá no final possa vir a prejudicar a saúde de quem consome, ok? Então ele fala aqui, quando não são cumpridos ambos os requisitos, estamos diante de um resíduo não processável. Ele fala, subprodutos são aqueles itens que, nascendo de uma forma normal durante o processo de produção, possuem mercado de venda relativamente estável, tanto do que diz respeito à existência de compradores quanto ao preço. Então, já é uma sobra que já tem um mercado e que já tem mais ou menos um preço definido. Devido às características da pequena participação na receita da empresa e também ao fato de se originar desperdício, deixa de ser considerado produtos propriamente ditos. Então, a venda do que sobra do subproduto em relação ao faturamento da empresa é muito pequeno. Então, na realidade, ele não é considerado um produto em si. Outra coisa, ele não faz parte da finalidade da empresa. Outro fato, às vezes é tão pequeno que você não pode dar aquele tratamento tão direcionado, porque não vale a pena. Então, é possível que você tenha o subproduto e que ele seja considerado assim para que você não crie um sistema de avaliação, né, de custos que não faz sentido em relação a isso. Então ele fala aqui, ele dá um exemplo. Ele diz que os custos de produção de um período de uma empresa foram 17 milhões. E sobrou, né, surgiu 460 quilos de subprodutos, cujo valor da venda é 46 mil. Então você tem aqui, ó, o custo de produção foi 17 milhões. Porém, desses 17 milhões teve uma sobra. Essa sobra ela vai ser vendida por 46 mil. Então, na realidade, o custo de produção, vamos chamar assim, entre aspas, líquido, seria de 16 milhões 954 mil, porque esses 46 mil vão ser recuperados na venda do subproduto. Aí você tem aqui, ó, a explicação que eu dei está resumido nesse texto aqui, ok? Então você tinha 17 milhões, houve uma sobra, essa sobra pode ser vendida, então ela é considerada subproduto, e na realidade você teve 16 milhões 954 mil de custo de produção. Aí ele fala aqui, ó, esse estoque fica avaliado, portanto, ao preço de 46 mil, e não pelo custo. Tal procedimento é aceito tendo em vista a irrelevância do próprio valor. Os custos de produção a serem apropriados aos produtos são 16 milhões 954 mil. Quer dizer, os custos de produção que serão apropriados
ao produto, certo? E os 46 mil eu vou ter de retorno. Agora, claro que quando você vai vender determinados subprodutos, você não necessariamente você, digamos que você, eu não tenho gasto, você vai ter gastos, ok? Então ele fala aqui de uma situação em que há uma venda de um lote de subprodutos e que teve um custo de preparação para que o produto se estivesse próprio para ser vendido. Então, às vezes precisa de um tratamento químico, de um tratamento físico, de um polimento, ok? Então ele fala de custos necessários para preparar o subproduto, foi 5 mil. E despesas para a sua colocação, né? Nós temos os impostos, vai ser emitido nota fiscal, e nós temos as comissões dos vendedores, ou de quem quer esteja participando do processo. Então, nós tivemos um gasto aqui de 12.500. Então, nós temos o valor bruto da venda, que é 46 mil, mas temos um valor líquido realizável, que é 33.500. No final, você vai ter o quê? Você vai ter um gasto maior, certo? Porque você vai recuperar só 33.500. E você já coloca o valor de 16.966,500. Então, olha, preste bem atenção aqui, eu vou retornar aqui, ó. Aqui nós temos custo e despesa. E aqui ele jogou tudo como custo. Por quê? Porque não há necessidade de você dar esse tratamento tão objetivo ao subproduto. Então, na realidade, o seu gasto foi 16.966 e, consequentemente, você vai ter um retorno de 33.500, ok? Então, isso aqui é o tratamento que a contabilidade de custos dá aos subprodutos.